Já estamos de volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Se você ainda não ligou para participar do sorteio, liga, pois já no final desse bloco vamos sortear um livro sobre São José de Anchieta, um livro escrito por um sacerdote jesuíta sobre São José de Anchieta. Tá aí esse grande santo que hoje é santo da igreja, ficou por tantos anos beatificado há muito tempo, mas recentemente o Papa Francisco o canonizou. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Vale a pena você ter esse livro, que será sorteado já. Basta mandar e-mail, telefonema ou também mensagens via WhatsApp, a gente vai fazer o sorteio já. Padre Guido, muitas perguntas chegaram aqui pra gente, eu quero só de novo relembrar aqui. As dúvidas que chegam por e-mail terá uma resposta durante a semana para o Padre Guido. Então, às vezes, quando você quer perguntar alguma coisa que não está no tema, manda um e-mail, mesmo que seja em outro horário que o programa não está sendo exibido, porque por e-mail o Padre Guido responde. É impossível responder todas as perguntas, a gente tenta atender o máximo que a gente consegue aqui das dúvidas, e às vezes eu acabo selecionando dúvidas comuns e colocando como pergunta aqui de maneira geral. Especialmente no programa de hoje, que envolve muito assim, na minha paróquia é assim, o costume aqui é dessa maneira. Repito, estamos tentando explicar em linhas gerais como a igreja recomenda, o que é a liturgia da igreja, e esses detalhes particulares, você pode, até mesmo com o Padre Guido por e-mail, tirar alguma dúvida, mas é claro que a pessoa indicada justamente é o sacerdote da tua paróquia. Obrigado a Denise de Jacareí, São Paulo, mandou mensagem para a gente. José Roberto Caetano de Lima, José Roberto, de onde que ele é? De Avaré, São Paulo, mandou mensagem para a gente. Rafael Elias Ferreira, de Santa Juliana, Minas Gerais. Antônio Haddad, de Lavras, Minas Gerais, bastante mineiro aqui hoje. A Amanda Karen e o esposo Josivan moram em Icó, no Ceará, também estão mandando um recadinho aqui para a gente. Alexandre Gambini está mandando uma mensagem aqui para a gente, muito obrigado também, Alexandre. O Altair, de Curitiba, Paraná. O José Carlos dos Santos Nascimento, de São Paulo, também mandou uma pergunta para a gente. E uma pergunta aqui do Paulo César Ferreira da Silva, da cidade de São Paulo também, que eu acho que é pertinente assim, para o senhor responder para a gente ainda nesse bloco, Padre Guido. Sim. Ele está dizendo, daquele momento, voltando lá à questão do ofertório real, que é a doxologia, na hora que o padre diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, que às vezes ele lembra aqui que em algumas paróquias o ministro leigo acaba segurando o cálice com o vinho consagrado e quando o padre faz o oferecimento. É permitido um leigo, lembrando que a pergunta do Paulo César Ferreira da Silva de São Paulo, justamente isso. Se um leigo pode, naquele momento do ofertório, segurar o cálice ou a âmbula com a hóstia consagrada ou com o vinho consagrado? Não, meu amigo, não é permitido para um leigo. Se há outros padres concelebrando, isto aqui sim. Certo. O padre pode dar o cálice para um celebrante, pode dar a patena com a hóstia para o outro, e o padre celebrante acompanha levantando as mãos. Mas não é permitido que seja um leigo para este tipo de serviço, exatamente nesta doxologia que é o verdadeiro ofertório. Padre Guido, outra coisa, no final logo após a comunhão, Sim. tem uma oração que sempre começa com oremos. Sim. Né? E ali é também sempre comum em muitas paróquias, porque logo depois vem os avisos. Como é que deve ser Bom, da maneira correta, Padre Guido? Em primeiro lugar, ao término da distribuição da Santa Eucaristia, a liturgia convida a um religioso silêncio de interiorização. Isto é, o momento no qual cada um dialoga com Deus, pedindo para a família, pelas necessidades da igreja, etc. E logo em seguida o sacerdote, usando o verbo no plural, começa a oração final dizendo oremos, interpretando e representando ao mesmo tempo todos os fiéis que estão na igreja. Né? É a oração conclusiva da celebração eucarística, ao término da qual, desta oração, sim, como você está falando muito bem, o sacerdote pode dar alguns avisos, certo? Práticos para a caminhada do povo, que interessa diretamente os fiéis. Então, né? O ideal é que esses avisos, que são necessários, é uma coisa prática na vida da comunidade, aconteça depois dessa oração do oremos. Sim, depois e não antes, como está acontecendo, infelizmente, em várias paróquias. Né? Depois da última oração, momentos antes da bênção final.
este é um momento litúrgico para aqueles que nós chamamos de avisos paroquiais. Né? Muito bem. Aí no final da celebração tem a bênção final, mas sempre ocorre um envio também, Padre Guido? Sim. Antigamente o sacerdote, logo após de dar a bênção, dizia em língua latina, ite missa est, isto é, vão e começa a vossa missão. Certo. Porque a missa é uma verdadeira missão de evangelização. Ninguém deve sair da igreja sem ter adquirido algo de espiritual durante a celebração da Santa Missa. E deste algo que fortalece a vida cristã das pessoas dentro da sua família, no lugar de trabalho, na rua, durante toda a semana que está iniciando. Ô Padre Guido, nós falamos isso na semana passada, que no início da celebração, o sacerdote dá um beijo no altar. Sim. Mas no final isso também acontece, né, Padre Guido? No final da celebração também. A Santa Missa inicia e termina também com o beijo ao altar, o lugar sagrado onde se realiza o sacramento da Eucaristia. O que significa esse beijo, Padre Guido? O beijo significa o verdadeiro afeto, significa, digamos, o respeito profundo para aquele lugar sagrado onde o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Muito bem. Olha, esse assunto é rico, é longo, eu agradeço as participações. Eu tenho a impressão que a gente volta a falar desse assunto em outra oportunidade. Fizemos em 2 partes essa catequese. Semana passada, celebração da Santa Missa parte 1. Está disponível no nosso site. A celebração da Santa Missa parte 2 é o que acabamos de fazer. Mas nós queremos, nesse restinho de tempo que temos, mostrar uma coisa interessante para vocês, que tem tudo a ver com a comunidade do Padre Guido, que o Padre Guido é sacerdote rogacionista. Padre Guido, só relembrando, quem é o fundador dos rogacionistas? É o Santo Aníbal Maria de França, foi canonizado pelo saudoso, grande e santo padre, o Papa João Paulo II. Que legal, né, Padre Guido? Sim. Agora, o sucessor de Santo Aníbal, logo na sequência, depois que ele faleceu, teve um superior geral. Sim. E depois outro e outro. Nós já estamos no nono, é isso? Nono, exato. O nosso superior geral atual é Padre Angelo Mesari, que é brasileiro, está morando atualmente em Roma, mas é nosso, de Santa Catarina. O Padre Angelo Mesari, então, como o senhor bem disse, é o superior geral, né? Em média, Padre Guido. Bom, eu acho que eu ia fazer essa pergunta, mas eu acho que, se não me engano, na entrevista que a gente fez com ele já está respondido. Vamos ouvir, então, uma entrevista que a gente fez. A primeira parte dessa entrevista com o Padre Angelo Mesari, gravamos lá na Itália, lá em Roma, né, na sede da Casa Geral dos Rogacionistas. E vamos ouvir, então, do Padre Angelo Mesari, vamos conhecer esse sacerdote. Queremos entender um pouco mais quem são os rogacionistas e a presença deles no mundo todo. Conta pra gente aí, Padre. A congregação dos rogacionistas do Coração de Jesus tem como carisma e como missão a oração e o trabalho pelas vocações com os pobres. Um carisma e uma missão que foi inspirado a Santo Aníbal Maria de França, um santo italiano da Sicília. Depois da sua fundação, em 1897, a congregação começou a se expandir, primeiramente na Itália, com tantas obras, tantas missões, e depois progressivamente em vários países do mundo. E justamente o primeiro país onde a congregação dos rogacionistas se fez presente foi o Brasil, na cidade de Passos, Minas Gerais. E hoje uma presença estendida por vários estados do Brasil, depois também Argentina, Paraguai, na América do Sul. Nesses 115 anos, basicamente, da fundação dos rogacionistas, a congregação foi se expandindo em vários países do mundo, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, a partir dos anos 70, a congregação praticamente atingiu a África, a Ásia, completou a presença na América e também nos países da Europa. Hoje a congregação dos rogacionistas se faz presente em 25 nações, em todos os 5 continentes. Pensemos que a congregação se faz presente na África, em 2 grandes nações, Ruanda e Camarões, com religiosos do Congo. Na Ásia, sobretudo hoje em Índia, nas Filipinas, Indonésia, Vietnã, Coreia. Na Oceania, estamos com uma grande missão em Papua Nova Guiné. Na América, crescemos no Brasil, depois Argentina, Paraguai, hoje Colômbia, México, Estados Unidos. Na Europa, além da Itália, Espanha, Alemanha, Polônia,
com religiosos da Eslováquia e abrindo em outras missões. Inclusive, no Oriente Médio, estamos no Iraque, vivendo a experiência também do martírio e do sofrimento com nossos religiosos e os refugiados cristãos. É uma presença que vai aumentando a cada ano, com uma nova geração de religiosos que hoje basicamente vem da Índia e das Filipinas, leva adiante essa oração pelas vocações, se faz presente também com esse trabalho nas igrejas, na igreja local, nas conferências episcopais, com o trabalho da pastoral vocacional, mas sobretudo com obras e com os pequenos e os pobres. Hoje nós somos em torno de 550 religiosos no mundo. É uma congregação que não é assim grande, mas é uma congregação que cresce e tem uma nova geração que está levando esse carisma e essa missão a todo mundo. Legal, esse é o padre Ângelo Mesari, superior geral dos rogacionistas, o 9º sucessor após Santo Aníbal, né, Padre Guido, como você está dizendo, ser mais de 500 religiosos no mundo. Sim. Ele disse ali, não é tão grande assim, mas, puxa vida, é muita responsabilidade. Bom, tomara que o número aumente cada vez mais, né? Inclusive, isso faz parte também do nosso carisma, né? Usar, sobretudo, a oração pelas vocações a serviço da igreja e a serviço da mesma congregação. Vou fazer o seguinte, vamos ouvir um pouco mais do padre Ângelo Mesari, justamente falando sobre o carisma dessa comunidade religiosa. Fala um pouco mais para a gente, Padre Ângelo, então, do carisma dos rogacionistas. Desde 2010 eu fui eleito superior-geral da congregação, significa do sucessor na história do fundador de Santo Aníbal Maria de França, e com os meus colegas companheiros, né, de conselho, co-irmãos de conselho, somos 5, mais secretário-geral e econômico-geral, que governamos, dirigimos e animamos a congregação. O trabalho consiste basicamente em animar os religiosos e as comunidades para que vivam este carisma e vivam essa missão. É um trabalho que atinge todas as realidades locais, todas as províncias, quase províncias, delegações da congregação. É um trabalho que comporta, sem dúvida, muitas viagens, encontro com as diferentes culturas. É uma missão difícil, também as línguas e culturas, mas é uma missão que enche o coração, porque vemos em várias realidades, sobretudo em realidades muito pobres, muito desafiadoras, onde os rogacionistas na igreja local, com o povo, vivem a sua missão, cuidam dos pequenos, cuidam dos pobres e rezam e trabalham muito pelas vocações na igreja. Aqui em Roma temos a sede geral, essa casa, que é a sede geral da congregação. A casa-mãe da congregação é em Messina, Sicília, sul da Itália, onde o fundador nasceu praticamente e viveu toda a sua vida, e aí fundou as 2 congregações, rogacionistas e Filhas do Divino Zelo. Inclusive o corpo de Santo Aníbal Maria de França encontra-se em Messina, no sul da Itália, e aí é venerado depois da canonização, que foi em 2004. Assim, podemos dizer que o nosso serviço, que é periódico, é transitório, que é também um serviço que vem da confiança dos co-irmãos, comporta este sustento para que a fidelidade à vida consagrada, a fidelidade à consagração rogacionista e a fidelidade ao nosso apostolado específico. Legal a gente conhecer um pouco mais, então, sobre o trabalho, o carisma dos rogacionistas, que é a congregação que pertence ao Padre Guido. Você que gosta do programa Eclésia, toda semana você está aí na sua casa ouvindo um rogacionista, que é o Padre Guido. Agora, Padre Guido, o senhor já comentou para a gente que o padre Ângelo é de Criciúma. Sim. O senhor trabalhou em Criciúma. O senhor chegou a conhecer ele na época de seminarista ainda. Sim, fui eu que acolhi no seminário. Olha que legal. Logo que eu cheguei no Brasil, no 73, né? Ele perseverou, notei que era uma pessoa que desejava mesmo consagrar-se a Deus e foi para frente, enfrentou todos os estudos, e se tornou sacerdote, foi o nosso provincial já por 8 anos e hoje é o nosso superior geral. Vamos ouvir o Padre Ângelo contar para a gente também. O senhor falou rapidamente do trabalho, recentemente até ele esteve numa viagem lá no Oriente Médio, principalmente no Iraque, que todo mundo sabe que é um país que está vivendo um problema muito sério de guerra e o cristianismo está sendo perseguido. Muitos e muitos cristãos, inclusive, foram e até nos dias de hoje estão sendo assassinados justamente pelo fato de ser cristão. O Padre Ângelo esteve lá presente e vai fazer um comentário para a gente sobre isso. Eu recentemente, durante a Semana Santa, estive com os meus co-irmãos, são 3 religiosos, 2 sacerdotes e um irmão religioso,
que já de alguns anos estão no Iraque, no norte do Iraque. Eles também são refugiados, fugitivos dos terroristas islâmicos e vivem nesses campos e acampamentos de refugiados cristãos no norte do Iraque. Tive a graça de participar e estar com eles e de celebrar toda a Semana Santa com essas famílias jovens. Em todos os acampamentos, são mais de 200 mil cristãos que estão nesses acampamentos próximos a Erbil, a capital do Kurdistão. Uma realidade realmente que desafia. Posso dizer que hoje, de todas as obras da congregação e de todas as obras difíceis da congregação, essa presença no Iraque, com 3 religiosos rogacionistas que são de origem iraquiana, que têm as famílias aí, é aquela que verdadeiramente reflete, dissemos assim, de um modo quase martirial, de sofrimento, mas sobretudo de esperança com esses refugiados cristãos. É tudo aquilo que estamos vivendo no Oriente Médio, que o Papa Francisco está realmente falando tanto, de rezar, trabalhar e ajudar e sustentar esses refugiados cristãos. Legal. Fica então o nosso abraço ao Padre Ângelo, né? O Padre Ângelo Mesário, superior-geral dos rogacionistas, inclusive porque o trabalho que fizemos recentemente nessa viagem do Programa Eclésia, aqui da equipe do Programa Eclésia, para Roma, Itália e também para a Polônia, a gente teve o apoio dos rogacionistas, né? Ficamos hospedados, inclusive, na Casa Geral em Roma e também na casa dos rogacionistas lá na Polônia, em Cracóvia. Fica aqui o nosso agradecimento ao Padre Władysław Milak, né? Descendente de polonês. A gente vai conhecer o Padre Władysław na sequência, nos próximos programas. A gente vai exibir todo esse material para vocês. É claro, nosso agradecimento ao Padre Ângelo Mesário, que é o superior-geral. O Padre Vito Lipari também esteve com a gente. Tem um trabalho sensacional que a gente vai mostrar em outra oportunidade, um trabalho na Índia, olha, bem legal também, a gente vai conhecer na sequência. Inclusive, nessa Casa Geral que nós ficamos hospedados, o Padre Guido celebrou a missa lá para a comunidade religiosa. Acho que a gente tem uma imagem do Padre Guido aí, né, Bruno? Tá aí, ó, o Padre Guido estava presidindo a missa lá para os seus companheiros religiosos lá da casa, que moram na Casa Geral, né, nesse dia que a gente estava gravando uma série de reportagens, e nesse mesmo dia que gravamos com o Padre Ângelo. Foi uma experiência muito interessante conhecer, né, Padre Guido, da nossa parte, da minha, do Guto, que é o nosso cinegrafista, Guto Stancati, o nosso diretor Bruno Bergamo também, que ficamos esses dias hospedados na casa do superior-geral lá do rogacionista, Casa Geral dos Rogacionistas, e nesse momento aí o Padre Guido estava celebrando, então, presidindo a missa lá para a comunidade naquela casa, e a gente aproveitou a oportunidade e pediu para o Padre Ângelo dar uma palavrinha relacionado ao trabalho do Padre Guido aqui conosco. Vamos assistir. Antes de tudo, agradecer ao Padre Guido Motinelli por esse serviço no campo da comunicação. É interessante que essa missão nos campos da comunicação, nas diferentes mídias hoje, é um campo importante para o nosso carisma e a nossa missão. O nosso fundador era um grande escritor e trabalhava sobretudo com a parte impressa. Sim, agradecer ao Padre Guido, porque conheço bem, seja no rádio, seja atualmente na televisão, além de evangelizar e ajudar o povo de Deus, né, com a propagação da palavra, o anúncio do magistério da igreja, enfim, acompanhar e ajudar as famílias a viverem a sua fé, também ajuda a difundir e a propagar o nosso carisma, o rogacionista, a oração pelas vocações, o trabalho pelas vocações. E, em particular, eu sei que ele ama muito a figura e o culto de Santo Aníbal Maria de França. A minha mensagem é para que não só o Padre Guido continue com esse serviço, essa missão. Conheço o Padre Guido desde quando entrei no seminário, tinha em torno de 14 anos, quando ele chegou missionário da Itália, e tive a oportunidade também de aprender muito com ele quando foi formador na época do seminário em Criciúma, Santa Catarina. E depois, ao longo dos anos, estivemos juntos e também no trabalho na província São Lucas, no Brasil, tivemos a oportunidade de estar juntos por vários momentos. Então, que ele e todos nós rogacionistas saibamos usar bem esses meios para difundir a oração pelas vocações, para propagar essa necessidade e, sobretudo, para fazer conhecida a grande santidade de Santo Aníbal Maria de França. Parabéns ao Padre Guido e parabéns a todos os rogacionistas que estão no Brasil também. Legal, valeu, Padre Ângelo, que bonito, né? Ver um sacerdote rogacionista brasileiro, que trabalha lá na Itália como superior-geral,
e um sacerdote italiano que trabalha aqui no Brasil há tantos anos, que é o Padre Guido, e a palavra de incentivo do Superior Geral. Muito obrigado mesmo pela entrevista, pela acolhida e por tudo que o senhor nos apoiou aí no nosso trabalho. E é claro, o Padre Guido, sem dispensa apresentações, a gente só tem que agradecer. Exato. Mas no programa de hoje, nosso tempo está acabando, só dá tempo do senhor nos dar a bênção, por favor. Vamos receber a bênção com tanta paz no coração, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Guido. Vamos fazer rapidamente o sorteio aqui de quem vai levar o livro. Quem vai levar o livro para casa é Maria de Fátima Rodrigues Pereira. Maria de Fátima Rodrigues Pereira, cidade de Hortolândia, está recebendo esse livro que está no seu vídeo, você vai receber na sua casa. Semana que vem, a gente vai falar sobre Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, padroeira da Itália, doutora da Igreja, é o assunto do programa Eclésia da semana que vem. Uma boa semana. Até lá. Tchau, tchau.